Hippolyte Léon, ele era uma pessoa que ele estudou em Verdun, na Suíça, na escola de Pestalozzi. Então ele foi colocado nessa escola desde os 14 anos de idade e vai ficar mais ou menos uns 6 anos. Ele vai ficar por volta aí de 8 anos mais ou menos, ele estudou nessa escola. Então ele foi formado pelo maior pedagogo da Europa, que era Pestalozzi. E o Instituto de Verdun, ele formava aquelas pessoas que tinham eles eram chamados de polímatas, porque eles tinham várias ciências, eles estudavam várias ciências. Então, Allan Kardec falava vários idiomas, ele conhecia de geometria, de matemática, da gramática, ele era um exímio conhecedor da gramática. Então, quando ele chega na França, em 1824, ele traz aí, com 20 anos de idade, ele chega trazendo em Paris, né, ele vem para Paris, e ele traz a ideia de fazer um liceu ao modelo de Pestalozzi. Aquilo que existia em Verdun, ele queria fazer uma escola no modelo pestalozziano. Então ele vai fazer essa escola, vai tomar dinheiro emprestado de um tio e vai fazer a escola, etc. Então, quando ele se casa com Amélie Gabrielle Boudet em 1832, eles já estavam com essa atividade pedagógica bem avançada, e ela também era uma mulher muito culta, uma mulher que era mais velha que ele, que tinha também essa aptidão, esse pendor pela leitura, pelas ciências também. Ela também era admiradora de Rousseau, como ele, então eles tinham uma afinidade filosófica, digamos assim. E aí o que aconteceu? Ele faliu de uma forma assim de ficar sem nada, como se diz aqui na linguagem, ele quebrou todo, quebrou miúdo. E ele começou então, transformou a sua casa em uma casa que era na verdade uma escola para crianças. E ele dava aula, e ele e a Amélie davam aulas, e ele escrevia livros, escreveu alguns livros durante esse período, e ele vai até os 50 anos. E mais ou menos por volta de 1854, um amigo chama ele para participar de uma reunião mediúnica. O que estava acontecendo? A mediunidade existe há 20 mil anos ou mais. Eu diria que a mediunidade existe talvez há 100 mil anos. Mas o problema era que nesse lugar estavam acontecendo desde março de 1847, no mundo estava acontecendo aquilo que Arthur Conan Doyle, que criou o Sherlock Holmes, chamava de invasão organizada. Os espíritos resolveram aparecer em tudo que é lugar, e as mesas estavam girando. As mesas giravam, e essas mesas giravam em bares. As pessoas iam para o bar, e ali a diversão era botar as mesas para girar, para conversar com espíritos. Os espíritos falavam através dos fenômenos das mesas. Só que eram reuniões muito frívolas, porque as pessoas estavam perguntando coisas muito simples, o nome do meu pai, o nome da minha mãe, quantos filhos eu tenho, etc. Testando a espiritualidade. E nesse ano de 1854, um amigo de Rivail chama ele para uma reunião, e ele não vai, fica ali mais que dizendo que aquilo não existe, que aquilo é conversa mole para boi dormir. Ele usa uma outra expressão, mais ou menos assim, enquanto você não me convencer de que existe uma coisa inteligente presidindo esses fenômenos, eu vou achar que isso é conversa para boi dormir em pé. É a mesma coisa, né? Conversa mole para boi dormir. Eu acho que ele só não tinha a baianidade da expressão. E aí, ele, em 1855, uma terça-feira, no mês de março, ele vai à casa da senhora de Plena-Maison, uma médium, e ele assiste pela primeira vez os fenômenos. Eram médiuns que já psicografavam. E ele começa então a fazer perguntas interessantes sobre tudo. Ele era um polímata, começa a perguntar sobre os planetas, sobre o espaço, sobre a física, sobre tudo. Então ele conhecia, ele começava a perguntar, ele fazia perguntas mentalmente. Ele não falava, ele mentalizava a pergunta e a moça respondia. Ele perguntava em vários idiomas e os espíritos respondiam, só que não eram perguntas simples, eram perguntas de uma filosofia profunda e de um teste, vamos dizer assim, de ciência muito avançado. Então ele ficou impressionado, e aí o que é que ele fez como cientista? Opa, eu vou saber agora como é que funciona o lado de lá, eu vou saber como é que funciona o mundo espiritual. E ele vai começar a fazer uma série de reuniões com esses espíritos, com essas médiuns e outras,
e ele vai começar então a escrever aquilo que viria a ser publicado no ano de 1857, 2 anos depois, como Livro dos Espíritos. Ele ganha em adição 4 amigos que faziam pesquisa também com espíritos, eles eram pesquisadores, eles dão a ele 50 cadernos com anotações de perguntas e respostas, que ele vai receber esses 50 cadernos porque, observe, por que esses amigos não publicaram essas perguntas? Por que eles não publicaram os livros deles? Porque eles tinham medo. Eles tinham medo da reação negativa que aconteceria em função deles estarem publicando um livro sobre espiritualidade numa época de iluminismo, de positivismo. Então, foi um período muito difícil para a eclosão de um movimento espiritualista, ali no meados do século XIX, porque na França especificamente existia uma visão materialista, Deus está morto, aquela ideia de que não tem mais negócio de espírito, agora é a ciência, tudo é ciência. Então, o que é que Allan Kardec faz? Não é? Ele vai usar uma metodologia para escrever o livro. Como é essa metodologia? Ele vai se basear num conceito de uma filosofia platônica de universalidade. Ele vai buscar o conhecimento universal através da coincidência de perguntas e respostas. Então ele perguntava, por exemplo, para um espírito aqui a respeito de uma coisa, um médium, depois ele ia lá em outro lugar, perguntava a respeito de outro assunto, e ele tinha então as visões coincidentes, ele entendia que ali existiam visões universais. E com isso ele vai escrevendo e estruturando um livro que é dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre Deus, fala sobre a cosmogonia, fala sobre toda essa ideia da construção do universo. A segunda parte fala sobre o mundo espiritual. A terceira parte fala sobre questões morais. E a quarta parte fala sobre as destinações da alma. E posteriormente, esse livro dos Espíritos, ele não somente é um livro muito interessante, que ele publica em 1857 um livro com 510 questões mais ou menos, e 510, ele vai depois publicar mais questões no ano de 1860, que vai para tal das 1019 questões, que ele publica nessa complementação do Livro dos Espíritos de 1860. No ano de 1861, ele vai publicar o Manual Prático das Reuniões Mediúnicas, que virá a ser chamado de Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns aparece em 1861. Em 1864, ele vai publicar uma obra chamada Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o livreiro chamou ele e disse assim: imitação não vale nada, você tem que botar um nome melhor. Ele botou Evangelho segundo o Espiritismo. Então, publicado em 1864. Em 1865, ele publica O Céu e o Inferno. Em 1868, ele publica a Gênese, Milagres e Predições do Evangelho. Agora, se você olhar essas obras, o Livro dos Médiuns corresponde à parte segunda de O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo corresponde à parte terceira de O Livro dos Espíritos, a parte terceira, o Céu e o Inferno representa a parte quarta do Livro dos Espíritos e a Gênese representa a parte primeira do Livro dos Espíritos. É lá na Gênese que ele publica em 1868 que ele vai trazer de novo um conceito de Deus, vai falar sobre os milagres de Jesus, ele vai falar sobre uma série de coisas à luz do conhecimento espírita. Então, o trabalho de Allan Kardec é reforçado por um outro conjunto de uma outra obra que é derivada do Livro dos Espíritos, que é a Revista Espírita, que ele começa a publicar a partir do dia 1º de janeiro de 1868. Ele começa a publicar essa Revista Espírita e é a primeira rede social do movimento espírita no mundo. Allan Kardec foi inovador, porque as pessoas mandavam perguntas e ele respondia através da revista. As pessoas mandavam perguntas com cartas, mandavam relatos de fenômenos mediúnicos, ele reportava na Revista Espírita as reuniões que eles faziam na Sociedade Parisiense, porque também no mês de abril de 58, ele criou o primeiro centro espírita do mundo, que é a Sociedade Parisiense, onde eles faziam evocações de espíritos, trabalhavam e usavam essas reuniões para aprimorar os conhecimentos que seriam usados nos livros a posteriori. Então, é uma obra que ele tomou um cuidado imenso, ele levou apenas 14 anos para escrever todo o conjunto dessas obras que compõem a estrutura do movimento espírita, aquilo que é chamado doutrina espírita.